temos hoje uma noite importante, que é a noite da ceia. Segunda Reis, capítulo 4. Verso 8. Sucedeu também, certo dia, que Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica, que o reteve para comer. E todas as vezes que estava por ali, lá se dirigia para comer. Ela disse a seu marido: tenho observado este que passa sempre por nós, que é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto sobre o muro. Ponhamos-lhe ali uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que quando ele vier a nós, se recolherá. Sucedeu que um dia ele chegou ali e recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse a seu servo Geazi: chama esta sunamita. Ele a chamou e ela se apresentou perante ele. Pois Eliseu havia dito a Geazi, dizendo-lhe: eis que tu nos tens tratado com todo desvelo, que há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? Ao que ela respondera: eu habito no meio do meu povo. Então dissera ele: o que há de fazer, pois, por ela? E Geazi dissera: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama. E ele a chamou, e ela se pôs à porta. E Eliseu disse: por este tempo, no ano próximo, abraçarás um filho. Respondeu ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas a mulher concebeu e deu à luz um filho no tempo determinado, no ano seguinte, como Eliseu lhe dissera. Tendo o menino crescido, saiu um dia ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: minha cabeça, minha cabeça. Então ele disse a seu moço: leva-o para sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, e o menino esteve sobre os joelhos dela até o meio-dia, e então morreu. Ela subiu, deitou-o sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta sobre ele, fechando sobre ele a porta, saiu. Então chamou a seu marido e disse: manda-me, peço-te, um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Disse ele: por que queres ir ter com um homem com ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. Ela disse: vai tudo bem. Então ela fez albardar a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, e não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Partiu, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-o de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis a sunamita. Correu-lhe ao encontro e perguntou-lhe: vai bem? Vai bem teu marido? Vai bem teu filho? Respondeu ela: vai bem. Chegando ela ao monte, à presença do homem de Deus, apegou-se-lhe aos pés. Chegou-se Geazi para a retirar,
Porém o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor o encobriu e não o manifestou. Então disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? Ao que ele disse a Geazi: cinge os teus lombos, toma o teu bordão na mão e vai, e se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. A mãe do menino, porém, disse: vive o Senhor, como vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e o seguiu. Geazi foi adiante deles e pôs-se o bordão sobre o rosto do menino. Porém não havia nele voz nem sentidos, pelo que voltou a encontrar-se com Eliseu e o informou, dizendo: o menino não despertou. Quando Eliseu chegou à porta, eis que o menino jazia morto sobre sua cama. Então ele entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Em seguida subiu na cama e deitou-se sobre o menino, pondo boca sobre a boca do menino, olhos sobre olhos e mãos sobre as suas mãos, e ficou encurvado sobre ele até que a carne do menino aqueceu. Depois desceu, andou pela casa de uma parte para a outra, tornou a subir e se encurvar-se sobre ele. Então o menino expirou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. Ele a chamou. Quando ela se lhe apresentou, disse ele: toma o teu filho. Então ela entrou e prostrou-se aos seus pés, inclinando-se à terra, tomou o seu filho e saiu. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos falar com Deus neste momento. Essa palavra do Senhor. Ó Deus, nós nos colocamos diante de Ti, em nome de Jesus, porque o Senhor é aquele que dá e aquele que tira. O Senhor é aquele que faz e desfaz, que abre a porta e fecha a porta. O Senhor tem poder sobre vida e sobre morte, e é diante desse Deus que nós estamos buscando, que nós estamos clamando, que nós estamos invocando, que nós estamos chamando, que nós estamos agora suplicando, para que o Senhor venha de forma especial intervir na realidade da nossa vida, ó Deus. Pai querido, nós queremos nesta noite poder nos aconselhar contigo. Nós queremos nesta noite poder ouvir a tua voz como pessoas sensatas, como sábios, que ouvem a tua voz e atendem. Nós queremos atender, Senhor. Queremos ouvir, ainda que as tuas palavras venham contradizer o nosso entendimento, o nosso pensamento, os nossos desejos. Nós queremos ouvir o melhor da sua boca, porque o Senhor é maravilhoso e tu tens bondade a distribuir sobre cada um de nós, e nós queremos degustar, provar, sentir, vivenciar a tua sabedoria no nosso meio. Pai, quando estamos diante da tua palavra e ela foi lida, buscamos de ti agora a autoridade devida para expressar no nome de Jesus que toda a ação de Satanás está quebrada, vencida, destruída. Ó Deus, nós estamos de fato cercados agora com a tua presença, com a tua maravilhosa mão. Que a tua mão possa ser sentida por cada um de nós. Aleluia. Que seja uma noite de visão, de refrigério, de renovação. Que seja uma noite especial da tua presença. Nós viemos aqui para sermos renovados, revigorados, fortalecidos, Senhor. Nós viemos aqui para aprender. Então nós nos derramamos aos teus pés,
nós nos colocamos, nos inclinamos no nosso coração diante da Tua palavra e dizemos: fala, Deus, nós estamos dispostos a Te ouvir, em nome de Jesus. Amém? Amém? Queridos, a crise, o inesperado, a notícia ruim, ela nos visita. A gente parece que tem aquele desejo de permanecer sempre na bonança. Isso é normal. Essa semana eu estava com o meu carro e pensei assim: nossa, eu preciso reformar o meu carro. Meu carro está tudo não muito bom, mas tem uma coisa que o meu carro está bom: é o motor. O motor do meu carro está bom, e se o motor do meu carro está bom, meu carro está bom, então eu vou ficar mais alguns anos com ele. Aí eu estava voltando da igreja na terça-feira e o carro dando um negócio assim, uma travada. Eu parei ali na avenida principal da cidade, chamei o mecânico no outro dia e o mecânico falou para mim: fundiu o motor. Eu falei: não, logo o motor. Qual o propósito da crise? Na verdade, um acontecimento que nos visita, contrariando, ela tem dois propósitos: morte e vida, roubar ou restituir. E é interessante, queridos, que o nosso crescimento está muito ligado a esta condição, que nós podemos dizer condição sine qua non da vida: crises que nós vamos vivendo. A pessoa, ela é imatura quando ela não passou ainda pelos processos da vida, e estes processos são de fato chamados crises. Quando vamos crescendo, desenvolvendo, é quando vamos enfrentando estas dificuldades que vão nos visitando, e assim vamos crescendo em confiança, crescendo em entendimento. Mas esse crescimento não é automático e também não é correspondente à idade da pessoa. O crescimento espiritual, na verdade, que nós tanto desejamos, e psicológico, é algo que acontece de uma forma dura, não é automático, e envolve então empenho de trabalho, de esforço, de renúncia, de investimento. É um processo, queridos, difícil. As mulheres enfrentam isso, os homens enfrentam isso. As mulheres normalmente são um pouco mais passivas, os homens são um pouco mais ansiosos. Mas quando nós vamos enfrentando as dificuldades, o emocional nosso é tratado. E uma coisa que nós temos que rever a cada dificuldade é perceber as nossas deficiências e mudar os nossos padrões de vida. É uma oportunidade interessante para refletir, para ter flexibilidade, para pensar, para analisar os nossos espaços, os nossos conceitos. E alguma coisa nova precisa e vai ser introduzido. Há uns caracteres chineses, há um sinal chinês sobre crise. É uma combinação que significa perigo ou risco e oportunidade.
Então é uma descrição perfeita da situação que estamos enfrentando: perigo e oportunidade. Então, qual tem sido a tua reação, a tua ação no momento da crise? Quando a gente enfrenta uma crise, a gente gasta energia, mas é a mesma energia que a gente gasta também fugindo da crise. Logo, para que nós tenhamos crescimento, é necessário, com maturidade, olhar aquela situação, o porquê daquele sofrimento, e percebermos uma coisa nas Escrituras, retirarmos das Escrituras, e nós podemos ver isso em cada momento de crise vivenciado por um homem, uma mulher de Deus. É a lição que Deus está dando, o ensinamento que Ele está nos dando. E uma coisa que nós não podemos perder nunca é o projeto de Deus para a nossa vida. Queridos, eu reconheço que as dificuldades são de uma criatividade imensa. Vem dificuldade de todos os lados. Mas é tão interessante encontrar pessoas de 60, de 70 e mais anos, que ainda estão desejosas, estão lutando, estão com sonhos, têm objetivos, estão em pleno vigor, querendo resolver, atingir. É algo que nos anima. Eu li a biografia certa vez de Golda Meir. Golda Meir foi uma mulher que assumiu o governo de Israel como primeira ministra de Israel aos 71 anos. Outro exemplo, mas agora completamente inverso, é William Pitt, que aos 24 anos se tornou o primeiro ministro da Inglaterra. Mozart tinha 7 anos quando ele compôs a sua primeira sinfonia. Isso quer dizer que sempre há tempo. E neste texto que nós lemos, está nos falando sobre acontecimentos que visitaram a vida de uma mulher chamada Sunamita, no tempo do profeta Eliseu. Eliseu foi sucessor de Elias. Foi o homem que teve coragem de dizer ao homem mais usado por Deus no seu tempo, que gostaria de receber o dobro da unção que exigia sobre ele. Um homem ousado. Mas é interessante que Eliseu, na sua própria característica humana, ele era bem diferente de Elias, que o discipulou. Elias era mais forte, era mais no sentido assim de julgamento, de confronto. Eliseu não, Eliseu foi um homem mais amável, mais gracioso. Então todo o seu ministério, que durou 50 anos como profeta, os seus milagres foram atos de bondade e de misericórdia. E foi um homem que no seu tempo teve grande influência sobre os reis da época, e vinham consultá-lo, muitas vezes não concordava com a atitude deles, mas sempre vinha ao socorro quando eles necessitavam. Queridos, neste capítulo 4, do verso 8 ao verso 37 que lemos, aqui vai focalizar então esta mulher de Sunem, chamada Sunamita. E vemos aqui neste texto que é uma mulher de idade um pouco avançada, idade esta que já não lhe permite ter filhos, casada com um homem de idade avançada. A tradição judaica diz que esta mulher Sunamita é irmã de Abisaque, que foi aquela jovem que, quando Davi estava bem velhinho, foi então chamada para esquentar o rei, para cuidar do rei, porque ele não conseguia, ele tremia muito.
Mas a Bíblia também diz que Davi nunca a possuiu, ela simplesmente ajudou a Davi. Mas é sobre esta mulher sunamita o que aconteceu na sua vida, que eu quero meditar com você nesta noite, porque esta mulher que viveu há mais de 2.600 anos atrás, em uma idade um pouco avançada, ela compreendeu o propósito de Deus na sua vida, na crise, no momento da maior dificuldade que uma pessoa pode viver. Ela escolheu a vida, ela escolheu a vitória. Então esta mulher tem muito a nos ensinar. Nós que vivemos neste século precisamos aprender estas ações que realmente fazem a diferença, onde a tecnologia não pode entrar, onde a sabedoria humana não pode entrar. São os princípios da palavra que são inalteráveis, e quando a pessoa vê estas coisas, compreende estas coisas pela palavra e segue, dá os passos devidos, sempre vai funcionar. Então nós vamos aprender com esta mulher. Eu vou decorrer aqui esta mensagem discorrendo o texto. Em primeiro lugar, ela era uma mulher que tinha um senso de consciência e de oportunidade. Isso é muito interessante. E é isso que diz o verso 8. Sucedeu também certo dia que Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica que o reteve para comer, e todas as vezes que ele passava por ali se dirigia para comer. Sunem, uma vila. Essa mulher rica, isso é uma coisa interessante, ela ouviu uma oportunidade. E não há oportunidade melhor do que utilizar a hospitalidade. Eu mesmo tenho o imenso prazer de ter pessoas, principalmente pessoas de Deus, hospedadas na minha casa. Eu tenho muito prazer, gostaria muito de assim fazer com toda a oportunidade, de não perder a oportunidade de ter aquela pessoa perto, porque na verdade não é exatamente aquela pessoa em si, mas é a presença de Deus na vida daquela pessoa. E essa mulher, ela teve a perspicácia, ela teve o senso e reteve o homem de Deus, constrangeu o homem de Deus e se mostrou generosa ao homem de Deus que fazia o seu ministério. Então olha o que ela está fazendo. Ela está semeando uma boa semente. Ela vai colher uma colheita de felicidade. Você vai ver. Acontece que esta mulher, diz o texto aqui, ela era rica, mas estéril. A esterilidade, talvez nos nossos dias, não seja tão apavorante como foi no passado. Ainda hoje é chocante, é desejo de toda mulher, de todo casal ter um filho, e esta mulher não poderia, não tinha condição. Então ela vivera com seu marido, já estava em idade avançada, e o pior é que naquela época a desgraça de uma mulher era feita no mundo antigo porque ela sofria por ser estéril, e ela era acusada por causa disso, como se ela fosse culpada por não ter filhos e não poder criar filhos. Ela nunca teve filhos. Em segundo lugar, era uma mulher que tinha discernimento, tinha visão. Olha que coisa interessante, o verso 9 diz assim: e ela disse ao seu marido: tenho observado, este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Ela disse ao seu marido, era uma mulher sábia, ela não tomava decisões por si, unilateral, ela conversava com o marido, ela consultou o seu marido, na sua casa havia diálogo, e ela buscou então
a orientação do seu marido, dizendo: olha, eu vejo isso. O que o senhor acha disso? Eu tenho observado. Eu vejo. Então, uma mulher que tem visão. Normalmente é uma característica feminina, a visão do detalhe. A mulher, normalmente, ela tem algumas observações que muitas vezes irritam os homens. Eu mesmo. Normalmente eu erro com a minha mulher. Normalmente eu acho, a minha visão é diferente da dela. Hoje ela foi fazer o almoço, e de manhã, de noite, eu tirei 2 pacotes de carne, desse tamanho assim, para ela fazer uma carninha. Aí ela acordou e falou: meu bem, um só pacote é suficiente. Eu falei: benzinho, faça exatamente como eu estou falando. Um não é suficiente. Eu estou olhando, eu estou vendo que não é suficiente. Sobrou tanta carne, irmãos. Aí eu falo para ela: viu? Você fez demais. Mas a mulher é detalhista. Ela observa determinadas coisas. Ela consegue enxergar algumas coisas que o homem muitas vezes não enxerga. Ela consegue ver algumas coisas. E nós somos muito teimosos. Mas esta mulher, ela observou. Este é um santo homem de Deus. Ele não pregou para ela. Ela não o conhecia. Ela logo o chamou para comer só pelo jeito dele. Só pelo jeito, pela maneira dele. Ela concluiu que aquele homem era um homem de Deus. Ela teve essa impressão. Ela teve essa percepção. Esta característica é a característica de uma mulher que está em observação e está sempre atenta. E é interessante, queridos. Mais outro ponto que a gente aprende com esta mulher: ela era, em terceiro lugar, uma mulher que dispunha para a obra de Deus o melhor que possuía. Diz o verso 10, ela falando com o marido: façamos-lo, pois, um pequeno quarto sobre o muro, ponhamos-lo uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser, quando ele vier a nós, se recolherá ali. Façamos-lo. Ela tem uma visão de dar. É tão interessante isso, queridos, tão interessante isso, que atrás de um homem bem sucedido não está uma mulher. Ela não está atrás. Quando um homem é muito bem sucedido, a mulher, ela tem que estar, ela está ao lado, colaborando, ajudando. Deus fez isso, e é assim que Deus faz, e é assim que Deus orienta. E diz Provérbios, no capítulo 31, verso 11, que o coração do seu marido confia nela, e ela se dispõe então a dar o que possui. Eu tenho aprendido uma coisa tão interessante na minha vida, no meu ministério, e eu tenho aprendido isso com a palavra. Normalmente as mulheres são mais quebrantadas para dar, normalmente são mais abertas para dar do que o próprio homem. Você vê que quem mantinha o ministério de Jesus eram mulheres ricas. E ela tem a visão de dar o melhor para aquele homem de Deus. Ela não está precisando nada, ela não está buscando nada. Ela não tem segundas intenções. Ela tem um coração generoso, um coração aberto. Então ela manda construir um quarto em cima do muro, um quarto onde havia uma escada independente da casa. Na verdade, ela constrói um apartamento para aquele homem de Deus, a tal ponto que ele possa vir sem se preocupar, se sentindo à vontade. Ela já pensa na mobília, ela dá o melhor, a posição melhor, ela pensa na mesa, ela pensa em tudo ali. Isso é tremendo. É a visão que esta mulher vai tendo. Olha só, e prossiga no
raciocínio que a palavra nos apresenta. Em quarto lugar, era uma mulher que esperava, aguardava o mover de Deus em seu favor. Diz aqui o verso 11: sucedeu que um dia ele chegou ali e recolheu-se àquele quarto e se deitou. Interessante. Eliseu chegou no seu dormitório de profeta, recentemente preparado, e vai dormir, vai descansar um pouco. E quando ele estava deitado ali na sua cama, diz a Bíblia que ele começou a pensar. O homem de Deus foi despertado, na verdade, por Deus nos seus pensamentos. E ele começou a pensar sobre a bondade daquela mulher. Ele se deixou atingir pelo comportamento amoroso, generoso daquela mulher. Ele ficou pensando. E ele começou a entender pelo Espírito de Deus que essa mulher deveria receber uma recompensa pela sua bondade. Esta é a maneira de Deus ver as coisas e agir. Deus, mesmo que a pessoa não tenha a intenção, Ele sempre retribui com bondade de Deus sobre a nossa pobre bondade, eu posso assim dizer. Deus sempre trabalha desta forma, por isso ninguém de forma alguma é devedor a Deus. Então ele ficou pensando e meditando e chamou seu moço e disse: Geazi, chama esta sunamita. Ele a chamou e ela se apresentou diante dele. Ela veio à sua presença. E Geazi, então, começou a conversar com ela. E começou a perguntar alguma coisa para ela. Queridos, é interessante. As palavras que Geazi falava foram palavras colocadas pelo profeta na boca dele. Geazi era o seu servo. Então ele foi dizendo, é Geazi que está dizendo: eis que tu nos tem tratado com todo desvelo, com todo carinho. Que se te há de tratar por ti? Que se há de tratar por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei, ao chefe do exército? E ela responderá: eu habito no meio do meu povo. Eliseu, através de Geazi, ofereceu o favor. Perguntou se havia alguma necessidade, se havia alguma coisa que ele pudesse fazer por ela. E ela disse: não, eu estou satisfeita, eu vivo bem, eu estou protegida no meio do meu povo, no meio do meu clã, eu não tenho necessidades especiais, eu não preciso de intercessão de terceiros, eu estou satisfeita no meio do povo de Deus, eu pertenço à família de Deus. Mas há uma falta, que ela nem quer descobrir. Seu marido é velho, ela não tem filho, mas mesmo assim é uma mulher de paz. Ela é uma mulher que está aceitando, de certa forma, aquela situação como vinda de Deus. Então disse ele: o que há de fazer por ela? Geazi disse ao Eliseu, profeta: ora, ela não tem filho, seu marido é velho. Ele está dizendo: ela necessita de Deus, ela não necessita de homem, ela necessita de um milagre. Fala comigo: eu necessito de um milagre. Eliseu lhe ofereceu influência política, Eliseu ofereceu uma oportunidade diante dos homens, mas ela disse: eu não quero nada, eu não preciso de nada. Mas ela não tinha filhos, uma vida de esterilidade.
Aí Eliseu mandou chamá-la. Pelo que disse ele, chame-a. E ela veio, Geazi chamou, e ela se pôs à porta. E ela estava ali sempre pronta a ajudar, a dar, a fazer. E é interessante isso, queridos. Esta mulher, ela é uma mulher disponível, sempre estava na expectativa de ouvir Deus. Na verdade, trazer o homem de Deus, construir aquele quarto, ela estava ali colocando para fora no seu coração o seu instinto, a sua maneira de ser, porque na verdade o seu lugar, ela queria que fosse abençoado, ela queria a manifestação de Deus sobre a sua vida. E agora ela está tendo uma conversa com o profeta Eliseu, e o problema que ela está sendo descoberta agora é um problema difícil. Em quinto lugar, era uma mulher que soube receber o milagre, estando pronta para o mesmo. Diz aqui o verso 16: e Eliseu disse: por esse tempo, no ano próximo, abraçarás um filho. E respondeu ela: não, meu senhor, homem de Deus, não minta para a tua serva. Interessante. O profeta, todo profeta pode até se enganar. É muito difícil um profeta que nunca se engana, porque ele pode falar uma profecia do seu coração. Por isso toda profecia, a Bíblia diz, precisa ser julgada. Mas a profecia verdadeira, ela é certa. Se Deus fala, ele cumpre. Se o profeta profetizar e não se cumprir, Deus não falou. Tem muitos profetas que falam: não, você não correspondeu, então Deus. Quando Deus fala, ponto. Há um ditado que diz assim que a água parou. Deus falou, a água parou. Esta mulher, já de uma certa idade, o seu marido já velho, sem filhos, de repente recebe uma inesperada notícia. Ela não pediu um filho, ela não tocou nesse assunto, ela não abriu o seu coração. Agora alguém abre o seu ser, colocando-lhe uma nova esperança na sua interioridade. Então esse sentimento, ele vai transpassar, vai transcender a compreensão humana. Porque ela está dizendo: não fale da tua boca, olha o que o Senhor está prometendo, olha o que o Senhor está falando. Ele está dizendo: por este tempo, mais ou menos daqui a um ano, você vai ter um filho nos braços. E ela disse: não mintas a tua serva, não mintas a tua serva. E diz a Bíblia no verso 17: mas a mulher concebeu e deu à luz um filho no tempo determinado, no ano seguinte, como Eliseu lhe dissera. Tempo determinado, na mesma época. Queridos, não tem nada mais jubiloso do que um filho na velhice. Quem teve filho depois de uma certa idade há de constatar isso. É um apego, é uma cabeça completamente diferente. Tanto que os caçulas de repente são tratados diferentemente, porque a pessoa já tem mais maturidade para entender determinadas coisas. E essa mulher então está recebendo este favor maravilhoso. Você conhece alguém que tem, já depois de uma certa idade, tem um filho? É algo que mexe mesmo com a entranha daquela pessoa. E é interessante que a Bíblia fala que muitas vezes
sobre filhos que vieram depois de certa idade dos pais. E normalmente esses filhos, quando a Bíblia registra, foram pessoas que fizeram uma grande obra. Havia um grande segredo na vida dessas pessoas, e provavelmente esse menino, ele realmente, Deus tinha um plano maravilhoso na sua vida. Outra lição que nós temos dessa jovem, ou desta mulher, em sexto lugar, era uma mulher que preservava o presente de Deus, cuidando com fé e com sabedoria. Diz a Bíblia, tendo o menino crescido, saiu um dia ter com seu pai e estava entre os segadores. Ela cuidou da criança, é admirável ver isso. Ela foi muito prestativa, ela cuidou maravilhosamente daquele menino, e aquele menino cresceu tão saudável. E ele deveria ter agora em torno de 6 e 7 anos, essa idade é uma idade maravilhosa, engraçadinha, uma idade que já estão falando, já estão conversando. Na nossa época já estamos indo à escola. E essa criança ali correndo, época que fazem a colheita, e daqui a pouco a criança começou a sentir uma dor de cabeça. E ele começou a dizer, ai minha cabeça, ai minha cabeça, ai minha cabeça, ai minha cabeça. Mandou para o pai. E o pai fez como todo pai, todo homem faz: manda para a mãe imediatamente. Vai para a tua mãe. Pegou o moço e mandou para a mãe. O menino chegou e pôs a cabeça no colo da mãe e ficou ali. Evidentemente deve ter sido uma insolação, deve ter sido um derrame, estourou talvez uma veia na cabeça, talvez por causa do calor, levou a inchar, o cérebro foi afetado e o menino gritava: ai minha cabeça, ai minha cabeça, ai minha cabeça, ai minha cabeça, que hora crítica, ai minha cabeça, ai minha cabeça. E ela ali com aquele menino gritando de dor sobre os seus ombros. Outra lição que a gente aprende aqui está no verso 20, diz aqui: este o tomou e o levou à sua mãe, e o menino esteve sobre seus joelhos até o meio-dia, e então morreu. A lição que a gente aprende aqui é que esta mulher é uma mulher que não se deixava vencer pelas crises e circunstâncias da vida. Queridos, o menino morreu logo em seguida, morreu no colo da mãe, morreu de insolação por causa do sol, por estar exposto ao sol. E no verso 21 também nós vamos ver toda outra lição interessante. Diz a Bíblia aqui que ela subiu, olha, pegou o menino sozinha, subiu lá a escada, no quartinho daquele homem de Deus, aquele lugar onde o homem de Deus repousava, e ali colocou a criança sobre a cama, e subiu e deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou a porta e saiu. A lição que aprendemos é que é uma mulher que se mostrou firme, na hora da crise, firme, equilibrada emocionalmente, na certeza que tudo estava sob o seu controle. Eu já vi muitas mães desequilibradas. Eu conheci uma que é campeã das campeãs. Não vou dizer quem, nem vou dizer onde. Não digo, pode ouvir essa mensagem, estão gravando, vai achar que eu estou falando mal dela. Mas a qualquer coisa que a criança fazia, esta mulher gritava e assustava-nos tremendamente quando estávamos na casa dela. E ela dava aqueles gritos apavorantes, e a gente pensava que tinha morrido, tinha acabado, tinha moído, alguma coisa terrível tinha acontecido, e não tinha acontecido nada, mas era o escândalo daquela mulher. E quando acontecesse alguma coisa, eu ficava pensando, e quando precisar haver um equilíbrio para agir naquela hora, olha o que esta mulher fez. Ela fechou a porta, ela não falou para ninguém,
Ela não saiu berrando, ela não saiu gritando, ela foi, levou o menino, colocou na cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Ela não ficou lamentando, ela não ficou chorando, ela não ficou desesperada, ela não ficou questionando contra Deus, ela adiantou e colocou a sua fé em prática. Na verdade, ela colocou naquela atitude aquela criança nas mãos de Deus no ato profético. Ela colocou aquela criança na cama do homem de Deus, simbolizando o seguinte: Deus deu, eu não pedi. Deus deu. Deus deu meu filho. Agora Ele vai providenciar a sua volta. Queridos, ela vai, diz o verso 22, então chamou seu marido e disse: peço-te um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E o marido falou assim: por que essa pressa? Olha que marido, um homem é esquisito. Ele estava pensando na colheita só. O menino deu a dor de cabeça, foi para a mãe, e ele esqueceu já que o menino estava doente. Ela pede imediatamente para ir para o homem de Deus. Ele falou: mãe, o que está acontecendo? O que você quer ir no homem de Deus? Esse homem deixa muito a desejar. Aqui ele não está atento. Naquele exato momento, no momento da dificuldade, ela lembrou do Deus de Eliseu. E quando ela lembrou do Deus de Eliseu, sua fé foi fortalecida. E é interessante, queridos, que ela acreditava agora, pela sua atitude, que seu filho seria devolvido. E o seu marido não poderia saber, porque seu marido não teria o equilíbrio devido. Ela não tinha pedido um filho, Deus deu, agora ele teria que resolver essa situação. Então ela tinha que ir ao homem de Deus, pensava: Deus vai restaurar, Deus vai renovar. Então ela disse para o seu marido: olha, eu vou, mas eu volto. Mas ele falou: mas por que você vai? Eu vou, mas eu volto. E ela se silencia. Eu escrevi aqui no meu apontamento: silêncio da teóloga. Você sabe que na hora da crise, a melhor atitude é calar a boca. O desequilíbrio traz a derrota. A melhor coisa é ficar em silêncio. Os orientais, lá no Oriente, eles têm esse entendimento muito claro. Eles entendem que as palavras erradas, faladas sem pensar, desapropriam uma pessoa da bênção de Deus. Eles entendem que uma pessoa, quando se cala e começa a meditar na hora da crise, ela está muito mais preparada para receber e para ouvir da parte de Deus. Eles entendem, e a palavra de Deus ela dá esse referendo, que nós temos que aprender a enfrentar as tempestades da vida, muitas vezes em silêncio. Outras pessoas não vão entender. Muitas vezes nós nos complicamos quando contamos a coisa para outras pessoas que não tem nível de fé, que não tem entendimento. Vai lá e corre, vai lá e fala. É igual os casais novos. Uma das coisas mais terríveis que existe é brigar e contar para o sogro, para a sogra, abrir o coração. Normalmente sogra e sogro é pessoa apta para ouvir, você sabe disso, né? A maioria das sogras, desculpa, é verdade, não é você que é sogra, mas a maioria das sogras são meio desequilibradas, principalmente quando é com um homem, quando mexe com um homem. Ela entende que a mulher não está tratando bem o seu filho. E também os homens. Se uma mulher que
casa, uma moça que se casa, e vai contar um problema que teve com o seu marido para o pai, você não deve contar, porque vai ser um problema sério. Eu conheço muitos pais que estão dispostos a matar o outro, e a brigar, a fazer confusão. Eu tenho um amigo meu, um homem de Deus, mas muito nervoso, e a filha dele se casou. A primeira briga séria que os dois tiveram, ela foi para a casa do pai. Sabe o que o pai fez? Falou: vem para cá. Pôs ela dentro de casa, e no outro dia já deu corrimento, já deu alargamento para separação. E daí eu cheguei na casa dele e eu vi a menina, os móveis da casa. Eu falei: o que aconteceu? Ele falou: se separou. Eu falei: como? Eu não criei filha para ser maltratada. Eu falei: você está louco? O que aconteceu? Não, ela veio reclamar aqui, eu já fiz a separação. Eu falei: mas imagina se fosse com você, tanto de besteira que você fez na tua vida com a sua mulher, a vida toda. A gente tem que saber com quem falar. Esse marido dela não tinha estrutura para ouvir nada, não. Ele era, sei lá, é uma espécie de gente que não podia falar, que é capaz de desequilibrar, chutar o pau da barraca, quebrar a escada do homem de Deus, quebrar a cama do homem de Deus, fazer alguma coisa, porque este homem de Deus havia falado, prometido e deu alguma coisa, e agora retirou aquilo que tinha dado. Essa mulher fez a coisa certa. Eu aprendi uma coisa, queridos, a enfrentar uma tempestade. Eu aprendi isso. Muitas vezes eu não consigo fazer totalmente como devia, mas eu estou melhorando nisso. Temos que aprender a ficar tranquilos e calados na hora daquilo que nos contraria, da visitação ruim. Eu nunca devo ficar anunciando. Você passa uma situação difícil, você está passando e vai contando para os outros. Cada vez que você conta esse mau testemunho, cada vez que você conta, você fica pior e mais incrédulo. Ah, está acontecendo isso. Olha, aconteceu aquilo. E aquilo vai fervescendo dentro da gente, e a situação vai piorando, e nós vamos passar e passamos situações difíceis. E esta hora o silêncio é necessário. Fala comigo: o silêncio é necessário. É uma hora, queridos, que a gente precisa aprender a ficar em silêncio para sondar a nossa alma, sondar o nosso coração. Outra coisa que a gente aprende com esta mulher é que era uma mulher que instintivamente compreendia os princípios da fé, sabendo que seu marido era inexperiente. Nesta preservou na ignorância, para que a sua fé a sustentasse. Isso ela foi: eu quero ir, e ela foi. Outra coisa que a gente aprende com essa mulher é que era uma mulher conhecedora da urgência do momento. Agora era a hora de sair em fé. Queridos, diz aqui o verso 24: então ela fez abardar o seu jumento e disse ao seu moço: guia e anda, não te detenhas no caminho, senão eu te disser. Ela está dizendo: agora é hora de agir. Não pergunta nada, não fala nada, não dou satisfação para ninguém. Nesse momento, querido, ela sabe exatamente o que está fazendo. Esta é uma hora de direção que ela está tomando. E ela vai e diz para o servo dela: vai. Então ela monta no jumento, na jumenta, e é costume na época, e fazia-se assim, e a pessoa do lado correndo, ia cutucando o jumento, ia andando, já falou: não vou parar para ninguém, não fale com ninguém, nós vamos depressa, é hora de agir, é hora de correr, é hora de ir, é hora de não se deter. Outra coisa que a gente aprende com esta mulher: era uma mulher que tinha coragem ao assumir a sua posição, o seu lugar, que é de que nada vai mal para aquela que conhece a palavra de Deus.
Partiu, pois, e foi ter com o homem de Deus ao monte Carmelo, e sucedeu que, vendo de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço, eis aí a sunamita. Queridos, ela não parou para ninguém. Para ninguém. Outra lição que a gente aprende é que era uma mulher que confessava seu direito de paz, de saúde, de prosperidade para si e para a sua família. Olha que coisa tremenda, muitos não entendem isso. Essa é uma passagem interessante. Ela corre-lhe ao encontro, Geazi, e pergunta: vai bem? Vai bem teu marido? Vai bem teu filho? Ela respondeu: vai bem. Vai bem, ela não está mentindo. Ela está dando uma palavra, segurando na fé. Ela está acreditando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ela está dizendo shalom. Ela está dizendo: eu tenho paz, eu tenho saúde, eu tenho prosperidade. Eu tenho paz, eu tenho saúde, eu tenho prosperidade. Minha família tem paz, tem saúde, tem prosperidade. Nós temos segurança. Outra coisa que a gente aprende: era uma mulher que sabia que todas as suas dúvidas e sofrimentos podem ser apresentados a Deus em oração. Ela foi na pessoa certa. Diz aqui o verso 27: chegando a ela ao monte, a presença do homem de Deus, apegou-se-lhe aos pés. Chegou Geazi para retirá-la, porém o homem de Deus lhe disse: deixai-a, porque a sua alma está amargurada, o Senhor o encobriu e não o manifestou. Ela abraçou os pés. É um gesto de desespero. Um gesto de desespero. Geazi achou que ela estava indo além. O profeta diz: deixa ela, deixai-a. Ela está desesperada. E ela vai subir e cai aos pés do homem de Deus. E outra lição, nós já estamos chegando ao fim. Era uma mulher que consciente estava da presença de Deus, filho que Deus não zombaria dela, retirando o que lhe foi concedido. Então disse ela ao profeta: pedi eu, meu senhor, algum filho? Não disse eu, não me enganes. Olha que pessoa ousada. Eu te pedi algum filho? Não te disse que não me enganasse? Outra coisa que a gente aprende com esta mulher é que era uma mulher com sinceridade e fé e fazia mover a mão de Deus em seu favor. Olha que Eliseu olhou para ela, ele falou: Geazi, vem cá. Pegou o seu bordão, tipo de um cajado, e no cajado havia um bordão, tipo de um carimbo, tipo de uma coisa que definia quem é a propriedade da pessoa. O bordão era uma coisa que a pessoa dava até em segurança, ou dava até numa dívida, um comprometimento. Era a parte que simbolizava a pessoa, tipo de uma carteira de identidade, alguma coisa assim. Então ele pega o seu bordão e fala: vai, Jesus, vai, e não saúde ninguém, não cumprimente ninguém, não para por ninguém, e vai até este menino, entra no quarto e coloca o meu bordão sobre o rosto do menino. E ele foi, em silêncio ele foi. E a mãe do menino, porém, disse: olha o que ela falou: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te hei de deixar. E ele se levantou e assim, ela segurou na perna do camarada. Ele mandou o servo, achando que resolveria a questão, e ela ficou presa na perna dele e falou assim: eu não te largo enquanto você não for. Eu não te largo enquanto você não for. Eu não te hei de deixar. Então imediatamente o profeta pensou: essa mulher não tem jeito, eu vou ter que levantar do meu descanso, eu vou ter que ir lá mesmo. E ele vai. E quando ele chega lá, Geazi já tem colocado o bordão sobre a criança,
e nada acontecera. Na verdade era uma coisa muito do profeta, era uma coisa muito que Deus estava fazendo e que nem ao profeta Deus tinha revelado. Então o profeta olha ali para aquela situação e o menino ali morto, não foi despertado. Geazi não foi despertado, observou que havia ausência de vida, e Eliseu viu que o menino estava morto na cama. Aí Eliseu fez algo interessante. Agora é o momento que a fé que esta mulher tinha chegou até a porta, mas era um momento do milagre, era um momento que nem ela podia permanecer. Eliseu não percebeu que a fé desta mulher era tanto para estar ali no mesmo quarto. É interessante isso. Uma pessoa que está passando por uma necessidade, ela precisa ser assistida por alguém que tem fé, senão se destrói, se contamina. Aquela questão agora é uma questão de milagre. O menino estava morto há não sei quantos dias, eu não sei quanto tempo demorou para ir, para voltar, mas o menino estava morto. Então o que o homem de Deus faz? Ele entra no quarto, só ele, fecha a porta, e ele faz algo diferente. Ele deita sobre o menino até o corpo do menino esquentar. Aí ele levanta, desce a escada e anda pela casa. Anda para cá, anda para lá, anda para cá, anda para lá. Ele está orando. Ele está com Deus. Ele está com Deus, ele está orando. Ele sabia que Deus pode dar a vida, retirar a vida e tornar a dar a vida. Ele era um homem que tinha unção para ressuscitar. Então ele faz isso várias vezes. Várias vezes ele faz esta mesma atitude. E diz a Bíblia que de repente o menino tornou a ter vida. Ele dizia assim: chama a mãe. Que presente, hein? A mãe entra e ele diz assim: toma aqui. Toma aqui o teu filho. Toma aqui o teu filho. E ela chorou, e ela abraçou, e ela agradeceu, e o que estava perdido foi restituído. Queridos, o que você tem perdido? Qual é a atitude que você toma quando você perde alguma coisa? Você deixa para lá? Alguém vem e toma algo de você. Você fala: não, a vontade de Deus deixa na mão de Deus. Você tem atitudes passivas desse tipo? Eu quero te trazer uma palavra de Deus nesta noite. O que você tem perdido pode ser restituído. Fala para o seu irmão: o que você tem perdido pode ser restituído. Há um preâmbulo de triunfo ou há um caos. Há quem passe por crises e há aqueles que não sabem como corresponder com Deus no meio das crises. Todos os homens e mulheres de Deus que passaram por esta terra, na história bíblica ou na história da igreja, passaram por crises tremendas de solidão, desespero, e se sentiram no fundo do poço. A crise, ela pode ser também permitida pelo Espírito Santo para trazer um fim. Isto é, para trazer um despertamento, para trazer um amadurecimento.
pastoreei a nossa igreja em Londres, havia muitas pessoas ali que trabalhavam em casas. É interessante que faziam esse trabalho de diarista, ganhavam bem. Mas eu sempre ouvi as pessoas dizerem assim, é interessante, o inglês, eles, também o indiano, tem muito indiano lá, vem a pessoa e eles deixam o dinheiro, deixam moedas assim, deixam assim. Se a pessoa for, deixam de propósito, Se o espertinho foi lá e falar assim, não vai fazer falta uma moeda, ele já sabe quanto tem ali, e foi aquela pessoa que deu. É uma prova para que nós possamos servir a Deus. Não é coisa simples. Se você pensa que você já saiu da escola, você está enganado. Você ainda está na escola de Deus. Fala, eu estou na escola de Deus. Então a tribulação, ela na verdade, na maioria das vezes, ela é consequência das nossas atitudes. Está acontecendo isso comigo porque eu tenho esta e esta atitude, eu semei isso, está acontecendo comigo. Não tem nada a ver com prova de Deus. Mas muitas vezes também Deus nos prova para ver aonde está o nosso coração. E na verdade nesta prova há um novo raiar. Porque se eu passo por esta prova, Deus, na sua visão, Ele tende a mudar o meu estilo de vida. Queridos, quando eu começo a entender que as coisas começam a mudar, quando eu consigo passar, vencer, avançar, crescer, me aprofundar, ser sensível ao Espírito Santo, não ficar estático diante da prova. Queridos, aqui está um ponto crucial. Naquela época Jesus não tinha vindo. Quem representava Deus naquela época era o profeta. Não é mais hoje. Não é o homem que representa Deus. Jesus é o nosso representante, o nosso advogado, é o nosso representante diante de Deus. Nós temos que aprender a ir a Ele com a nossa causa. Você e eu temos que aprender a ir a Ele com a nossa causa. Há profecias de Deus, há profecias, deixa que eles vão te procurar, não fiquem correndo atrás. Deixa, mas aprenda a confiar absolutamente no Espírito de Deus e na palavra de Deus. Fala comigo, eu preciso aprender a buscar no lugar certo a bênção de Deus. Queridos, Deus não quer que você seja envergonhado. Deus quer te dar vitória, te dar honra, te dar unção, te dar frutos, te dar paz. Por isso eu preciso entender. Veio a crise, talvez você esteja vivendo uma crise. E a pergunta que se impõe é: qual é o propósito de Deus na hora da crise? Vitória ou morte? O que você acha? Acho que Deus quer te destruir? Ele quer te dar vitória. Mas você não pode estar passivo, você não pode falar asneiras, você não pode ficar falando doidamente, você não pode ficar xingando, você não pode ficar lutando com pessoas e com gente. Você precisa confiar em Deus. A minha luta não é contra homens, a minha luta é contra demônios. E eu estou certo que nada pode nos separar do amor de Cristo. Amém. Amém? Então eu tenho consciência disso. A luta veio, mas a vitória, Deus está prestes a entregar nas suas mãos. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus.